Muita gente finge não entender o motivo da alta dos alimentos. Tem muitos fatores e um dos principais fatores eu vou trazer aqui para vocês, mas antes eu quero mostrar que a Globo News disse que o aumento do ovo, pelo menos do ovo, é culpa dos católicos. Como assim? Pois é, isso que eu vou mostrar para vocês agora, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Depois dessa coisa ridícula que a Globo vai falar agora, eu vou mostrar para vocês um evento que o Lula fez com o MST e explicar algumas coisas até chegar em um dos principais motivos pela alta dos alimentos, e isso é muito preocupante. Mas vamos lá ouvir a Globo News. E para exemplificar isso, eu trouxe, claro, que uma piadinha junto com o que eles falaram, para a gente entender esse absurdo que a Globo falou. Mas vamos ouvir, ó. Que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína. É isso mesmo, Daniela Lima. Foi descoberto o maior esquema de sabotagem a um governo da história da humanidade. Com a finalidade de arruinar o brilhante governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as autoridades descobriram que a inocente quaresma dos inofensivos cristãos católicos, na verdade, não passa de um plano nefasto, onde sob o pretexto de não consumirem carne, os católicos aumentam drasticamente o consumo de ovos, para que o preço do ovo aumente, engane o povo, para que todos pensem que é culpa do governo Lula. O esquema envolve bispos, cardeais, papas e até o rei Constantino, do século IV, que estabeleceu o Concílio de Nicéia há 1.700 anos, pasme, para instituir a quaresma, só para prejudicar o governo Lula. Que papelão, hein, rei Constantino? A Globo está sempre presente para escancarar esses esquemas podres, porque talvez você estivesse pensando que o aumento do preço do ovo tivesse a ver com a má administração do governo Lula, mas agora você sabe a verdade. Então é isso, Daniela. Em breve nós voltamos com mais notícias sobre as investigações do possível envolvimento dos senhores de engenho dos séculos XVIII e XIX no aumento do preço do café. Voltamos com você nos estúdios, Daniela. Agora vocês imaginem. Aumentou o preço do ovo agora nessa quaresma. E as outras? Por que não teve alteração do ovo nas outras quaresmas? Gente, olha, sinceramente, esse é o nível de jornalismo que a gente tem hoje. Jornalismo você escuta e eu falo, não, foi ele que mudou a fala, não é possível, mas não. Ele trouxe e fez uma piada em cima, porque é tão absurdo que não tem nem o que falar. Tem que trazer em forma de piada mesmo, porque é um absurdo. Mas agora vamos falar sério. Então eu vou trazer para vocês o evento do Lula e os absurdos que ele falou em um encontro com o MST. Primeiro esse senhor aqui, e como eu costumo falar para vocês, é desse tipo de pessoa, desse tipo de pobreza que o Lula gosta. É a pobreza do cara que fala uma coisa de forma genuína, né? A gente vai dar risada, obviamente, porque ele falou uma verdade, mas depois a gente vai entender o que ele quis dizer com a frase. Mas é desse tipo que o Lula gosta, daqueles bem ingênuos, daquele bem pobrezinho, que ele pode fazer o que quiser, dar uma miséria para a pessoa e a pessoa faz festa. Eu já falei isso para vocês antes, mas vamos lá. Esse é o evento do MST, tá bom, galera? E aí todo o orgulho que eu tenho desse rapaz aqui, ó, me permita falar, rapaz, é que já tive com ele 4 vezes. E as 4 vezes foi de muito orgulho para mim. Mas, presidente, o maior orgulho que eu tive de você foi o dia que você foi preso, meu companheiro. Aí todo mundo tá assim, ok, como assim, né? Tá todo mundo esperando ele continuar. A cara do Lula, hã? Mas ele vai continuar, vai explicar. A cabeça levantada como quem não devia nada a ninguém. E não devia mesmo. Meus parabéns por aquele dia que eu não estava lá em São Bernardo. Eu não pude dar parabéns para você. Meus parabéns atrasados daquele dia. Oh, gente, eu tenho dó desse senhor. Meus parabéns atrasados daquele dia. Ai, pobrezinho. Quem carrega o Brasil nas costas é a agricultura familiar e camponesa e a reforma agrária. Ah, claro, porque vocês produzem muito, vocês produzem o suficiente para alimentar o povo brasileiro. Aí quando você vai ver lá uma barraquinha do MST com os produtos orgânicos, é o dobro, não é? E não, claro, vocês alimentam todo mundo, obviamente. Mas ele vai falar uma coisa bem interessante, ó. Portanto, que nós precisamos que todas as terras endividadas sejam transferidas sim para a reforma agrária.
Você viu que ele falou que todas as terras endividadas sejam transferidas para a reforma agrária. E eu quero que vocês fiquem em mente com essa frase, porque é importante sobre o que um jornal rural que eu adoro e eu me informo muito sobre o agronegócio vai falar sobre isso, tá? Sabe quão ridículo é esse valor de 4 bilhões de reais? E aqui ela está falando do Plano Safra, que até então, não sei se vocês viram, o governo tinha bloqueado o Plano Safra, aí começou a ter contestação, o pessoal começou a vir falar, se manifestar, e aí eles deram 4 bilhões. Meu amigo, é só fazer a conta. Lembra dos números que a Rural Business te mostrou há pouco? Que do montante previsto pelo Plano Agrícola Pecuário 2024-25, de 476 bilhões de reais, apenas 261 bilhões haviam sido liberados até dezembro, ou seja... Isso antes, não tá falando desse plano agora, tá falando do anterior, tá? Restariam 215 bilhões de reais prometidos, mas ainda não aplicados. Ou seja, essa promessa de liberar 4 bilhões de reais para destravar o Plano Safra, feita na última hora, né, pelo governo, para tentar apagar o incêndio que ele próprio causou, é como uma agulha num palheiro. Na prática, significa 1,86% do montante dos recursos do Plano Safra 2024-25 que ainda faltam ser liberados. Ou seja, é nada com coisa nenhuma. Olha, são tantos os aspectos nocivos que tal decisão gera para esse país que a Rural Business poderia passar horas aqui falando sobre eles. Mas preferimos mostrar o real peso do agro e pedir a cada produtor desse país que tenha calma. É agora que ela vai explicar. Agora vocês vão entender a ligação da frase daquele cara do MST com isso aqui que ela vai falar. Não coloque em risco o seu negócio, pois o que não falta é gente querendo comprar terras baratas aqui no Brasil e que estão a postos, esperando para começar a agir. Reforçamos, tenha calma. O governo de plantão tem ganância nos olhos e vai fazer de tudo para se perpetuar no poder. Porém, eles sabem que jamais vão conseguir fazer isso inviabilizando a produção de alimentos deste país. Como já mostramos, a suspensão do dinheiro para o Plano Safra da próxima safra de milho safrinha, por exemplo, ou para as próximas safras que ainda serão plantadas no próximo ano, só interessa a uma parte de pessoas desse gigante chamado Brasil. Aquela turma do quanto pior, melhor. Se o corte foi anunciado apenas como cortina de fumaça para desviar a sua atenção, só o tempo dirá. Mas nunca esqueça que essa turma, meu amigo, faz o que for preciso para atingir grandes objetivos, como, por exemplo, comprar barato, um dos bens mais cobiçados deste planeta, as terras agrícolas do Brasil. Ou seja, com isso, com a diminuição do valor do Plano Safra para os agricultores, essas pessoas vão ter que pagar mais caro para conseguir os grãos, para plantar, para colher, para produzir, para fazer tudo, vão ficar endividados. E o que acontece? Essas pessoas, por não conseguir pagar as dívidas que elas têm, o governo vai tomar e dar para o MST. Esse é o plano do governo. É por isso que eles estão dificultando a vida do agricultor o tempo inteiro. Por mais que o alimento seja a principal causa de desmotivação das pessoas com o governo. As pessoas ficam desmotivadas, não conseguem entender o porquê que está tudo tão caro, porque não procuram entender, né? Então é por isso. Mas vamos continuar, tem coisas mais na frente, tem outro trecho também desse Rural Business que eu vou trazer aqui na frente para a gente entender melhor também essa situação. Mas ao longo desses 27 anos, nós tivemos de cabeça muito erguida que enfrentar toda a força e truculência do Estado. Ai, gente, haja paciência, né? O Estado, que em alguns momentos foi vítima de manobras judiciais e que em outros momentos, a serviço da fazendeirada, nos impôs aqui nesse território 11 reintegrações de posse. Da fazendeirada, ou seja, da pessoa que é dono da terra, que planta, que colhe, que paga seus impostos,
está fazendo eles reivindicarem as terras, porque, né, as terras eles não puderam pagar e aí eles têm que fazer a reintegração de posse. 11 vezes eles estão chateados com isso. É um absurdo. Por 11 vezes nós fomos despejados aqui. Porque vocês não são donos da terra. Tem pessoas que pagaram por aquele espaço para plantar e colher naquele espaço. Vocês não são os donos da terra. Nas terras da antiga Ariadnópolis, hoje Quilombo Campo Grande. E agora vocês vão ouvir um dos maiores absurdos. A Advocacia Geral da União vai advogar a favor do MST. Ou seja, você, meu amigo, vai pagar um imposto, a advocacia vai pegar o teu dinheiro e gastar, né, defendendo o MST que vai invadir as suas terras, o seu patrimônio. É um absurdo. Essa terra agora, ela é de papel passado para vocês. E eu vim aqui dizer para vocês uma coisa muito importante. Mexeu com vocês, mexeu com a gente agora. Vocês estão ouvindo? Escutem isso. Qualquer demanda na justiça que tiver com vocês agora, quem vai estar ao lado de vocês lutando na justiça somos nós, a Advocacia Geral da União. Ou seja, o produtor vai entrar em defesa dele, né? Vai pedir para o advogado defender ele, olha, essa é minha terra, não sei o quê. Aí o governo vai falar, não é não, você está devendo, sei lá, o que mais pode fazer esse produtor perder as terras dele. E a Advocacia Geral da União vai dar a terra para o MST. A pedido do presidente Lula, vocês não estarão mais sozinhos. Nós temos duas obras da nossa vida. Outra coisa agora. No mesmo evento, entendam, este aqui é o mesmo evento. Olha o que esse homem vai falar e depois o que a outra pessoa vai falar lá na frente. A primeira, o senhor está realizando esse o sonho da reforma agrária aqui em nosso município. Essas pessoas que estão aqui não invadiram terras que estavam produzindo, não. É mentira. É mentira. Então essas pessoas, o MST, não invade terras produtivas, não é isso que ele falou? Beleza, vamos lá. O pessoal ocupou terra que estava com a massa falida da usina. E hoje o presidente Lula vem aqui dizer que a luta de vocês foi a razão dessa conquista. E hoje ele assina os decretos desapropriando essa terra produtiva. Como é que pode, no mesmo evento, uma pessoa vem e fala assim, não, o MST não invade terra produtiva, porque até então é isso que eles querem que as pessoas pensem. Aí vai lá outra pessoa no mesmo evento, minutos depois, né, já tinha outras pessoas falando antes, falou esse primeiro cara, outras pessoas falaram e agora ele veio no mesmo evento falar que sim, o governo está dando terras produtivas para a invasão do MST. Para que vocês continuem a produzir alimentos para todo o Brasil. Eles não conseguem entrar num acordo. Gente, vamos combinar aqui, ninguém fala coisas que possam se contradizer. Não importa. Não importa, ninguém vai assistir mesmo, ninguém vai ficar sabendo, a gente vai falar umas coisas aqui, umas coisas ali, tem gente que acredita de qualquer jeito e tá aí, gente. Pelo amor de Deus. O que nós não temos é o seguinte, nós não queremos dizer que os outros não prestam. Nós não queremos dizer que o agronegócio tem a sua validade. O agronegócio tem a sua validade. Ele alimenta a população brasileira inteirinha, mas tem a sua validade. Mas o que nós queremos dar é oportunidade a todo mundo. A todo mundo. Porque essa é a verdade nua e crua. Se não fosse a coragem de vocês, a gente, quem sabe, não tivesse 6 milhões de pequenos proprietários até 100 hectares. Qual a coragem de invadir a terra dos outros? E você ser a favor disso? Então, companheiros, estejam certos. Eu estou aqui reafirmando o meu discurso. Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Agora que você está preocupado? Mas será que você está preocupado mesmo com o valor dos alimentos? A Rural Business vai falar que não é bem assim. O governo atual não quer ver a produção de alimentos aumentar no Brasil. Os recursos controlados hoje são mais ou menos 1/4 do valor anunciado no Plano Safra. E assim, se você não aumenta a produção dos alimentos, o preço do alimento vai fazer o quê? Vai subir, meu amigo, porque não vai ter produção suficiente, comida para todo mundo. Então encarece o preço. Então, se eles estão bloqueando lá
o Plano Safra, dificultando a vida do agricultor, como que o agricultor vai plantar e colher mais para baixar o preço? Ou seja, 25% do valor que foi anunciado seria, na verdade, o Plano Safra. O restante, os 75%, são recursos livres. Então, isso não é Plano Safra. Estamos diante de mais uma propaganda enganosa. A verdade é que todo o dinheiro anunciado pelo Plano Safra não vai chegar ao produtor. E se ele quiser aumentar sua produção, vai ter que pegar dinheiro, por exemplo, nos bancos privados com juros nas alturas. Será que este governo está mesmo preocupado em colocar comida mais barata no prato do brasileiro? O que você acha de investir num negócio a céu aberto, ou seja, sem telhado, como é a agricultura e a pecuária, colocar milhões de reais em risco e não ter dinheiro com subsídio básico para investir na produção? Você colocaria o seu dinheiro suado nisso? Na prática, hoje no Brasil, o que o produtor tem mesmo à disposição em termos de recursos é juro pesado para pagar, caso queira de fato investir na produção de alimentos. A fatia de recursos livres, ou seja, os recursos para serem tomados pelo produtor com juros altos, só aumenta. Quando você ouvir anúncio de Plano Safra, já sabe, esses tais recursos estão, na verdade, nos bancos privados. A agricultura brasileira hoje é financiada pelos meios privados e com juros de agiota, como qualquer cidadão brasileiro sabe muito bem. Quando você quer achar aí que o produtor brasileiro tem dinheiro barato para plantar, pense na realidade do produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, que vem tendo perdas sistêmicas nas safras dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, entre os anos de 2020 e 2025, apenas 2021 teve uma boa safra. É, exatamente isso. Em 6 safras, os produtores gaúchos tiveram perdas em 5. Agora vocês imaginem essas pessoas ficarem de sol a sol, colhendo, plantando, colocando os defensores agrícolas, tudo mais, passar horas. Eles não têm feriado, eles não têm fim de semana. E ainda tem gente que vem culpar o agro. Tem um rapaz que eu sigo no TikTok que ele explica muito bem e didaticamente como que funciona lá a fazenda da família dele, né, que não é muito grande, e ele explica várias coisas importantes. Eu vou trazer ele qualquer dia aqui para vocês, né, explicando algumas coisas, porque assim, é inacreditável. A gente que mora na cidade não sabe como funcionam as coisas no interior, lá nas fazendas, e ainda acha que tem o direito de criticar algo que não sabe. Mas por quê? Porque fica esse povo falando, esse povo que também não sabe como que funciona, fazendo um videozinho dramático, e olha como é isso, olha como é que é aquilo, enganando o povo, entendeu? Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio, com muito ministro, com muito empresário, já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Já expliquei, inclusive a Globo explicou também, não é? Ah, que ridículo, mas vamos lá, falando sério, né? Acabei de explicar. Um dos motivos é isso, é a falta de investimento no agro. Eu quero, galinha não está cobrando caro. Eu ainda não encontrei uma galinha, sabe, pedindo aumento do ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Sabe? Uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação, e eu estou atrás, estou atrás, porque eu gosto de ovo, eu pelo menos como 2 ovos por dia. 2 ovos por dia. Ou seja, e o ovo é uma coisa gostosa, gente. O ovo já foi criminalizado, o ovo tem muito colesterol, o ovo tem muito não sei das que nada. O ovo é uma vitamina, uma proteína extraordinária. Experimente comer 2 ovos fritos com um arrozinho quente para ver que gostoso. Como é que pode? Fala pra mim. Assim, é que eu não suporto esse cara, então qualquer coisa que ele fala vem como crítica. Eu não consigo ver esse discurso dele assim como, ele não falou nada demais. Ele tá falando, que gostoso comer 2 ovos. Eu como 2 ovos por dia, olha que gostoso. Na frente de uma população que não tem dinheiro para comprar ovos. Aí ele coloca todo aquele ego dele falando, olha, mas eu como por dia 2 ovos. Querendo dizer o quê? Eu posso comprar ovo, você não, olha que delícia, fazendo vontade para as pessoas. Imagina o que é você falar para as pessoas que não conseguem comprar ovo,
quão gostoso é o ovo e você chuchar, ele vai falar, eu não sei se eu cortei, mas ele fala que chuchar o pão no ovo, na gema mole, ai que delícia. Fazendo vontade para uma população que não consegue comprar ovo. Fala se isso não é cruel, eu não gosto dele. Tudo eu interpreto a fala dele como crítica, sim, porque isso é um absurdo. Imagina. E ainda se você colocar um pouco de arroz, pegar uma banana, picotar e misturar, fica mais gostoso ainda. E nós estamos tentando encontrar uma solução. Eu cortei a parte do chuchar, mas ele fala do pão, chuchar no ovo e comer, enfim. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. E o que seria essa ação mais drástica? Você vai querer colocar limite no preço do ovo? Sabe que isso já aconteceu e não deu muito bom, né? Não sei se você lembra disso. A gente acha que o produtor também tem o direito de ganhar o dinheiro. Sabe? A gente não quer que o produtor tenha prejuízo. A gente quer também que ele ganhe. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio. O atravessador que impede que o preço dos ovos diminua é você. Você é o atravessador, você é o problema. E agora eu vi, acho que foi no Instagram, um vídeo de uma pessoa falando quantos ovos a galinha pode colocar por dia. Eu achei interessante falar aqui e eu quero trazer agora para vocês. Elas, coitadas, ficam pondo 3 ovos por dia. É só comendo, bebendo água e pondo ovo. Comendo, bebendo e pondo ovo. Seria ótimo se uma galinha botasse 3 ovos por dia, mas acontece que isso, infelizmente, é impossível. Porque existe o ciclo ovulatório, é o ciclo da natureza, da biologia. É o ciclo da ovulação e de formação do ovo. O ovário da galinha só libera uma gema, um ovócito, a cada 22 a 26 horas. Daí ela começa a percorrer um longo caminho pelo oviduto, passa pelo magno, fica 3 horas formando a clara, depois passa pelo istmo mais 1 hora e chega numa porção do oviduto que a gente chama de glândula da casca. É onde acontece de fato a formação da casca e isso demora cerca de 18 a 20 horas. Por isso é biologicamente impossível a galinha conseguir botar 3 ovos num dia. Pois é, esse presidente não tá nem aí pra verdade. Ele vai falando as groselhas dele sem saber do que ele tá falando para tentar comover você. Olha, eu não tô fazendo nada, gente, a culpa não é minha. Como pode a galinha botar tanto ovo e mesmo assim tá caro? É isso, eu sei que a gente não entende de tudo, eu nem sabia desse processo da galinha. É por isso que eu trouxe aqui para vocês, porque é importante a gente saber de alguns detalhes das falas do Lula. Por isso que eu falo, não dá para trazer tudo, ele mente muito. E aí quando a gente for saber na internet, a gente consegue encontrar essas mentiras. Mas é isso, mas tem gente que ainda defende, como eu já falei aqui, eu tô cansada, sabe? Tô cansada, às vezes eu falo, ai, deixa, gente. Deixa, é bom que destruísse tudo mesmo, virasse uma Venezuela de vez, uma Cuba, porque aí as pessoas vão acordar, mas aí é muito triste, entendeu? Eu tenho família no Brasil, eu não quero que isso aconteça. Então, assim, é uma luta sem fim para tentar abrir os olhos dessas pessoas que vivem de passado. Tem gente que deixa comentário aqui para mim e fala, ah, mas eu vou votar no Lula porque eu me formei por causa do Lula, blá, blá, blá. Gente, não vivam de passado, isso é o Lula de antes, quando ele ganhou muita visibilidade por estar fazendo coisas, quando o governo ainda tinha muito dinheiro, mas pelo amor de Deus, enxerguem o que está acontecendo hoje. O Lula do primeiro mandato não é o governo de hoje, pelo amor de Deus, parem de viver de passado. Ah, enfim, é isso. Espero ter informado vocês. Um beijo, até a próxima e tchau.